Então, boa noite a todos, boa noite, Celso, boa noite, Cris. Sejam todos bem-vindos. Cris, palavra com Noite, você para dar o nosso boa noite. boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como todos sabem, esse canal é para as lives curtas, né? Nem tanto, às vezes, para tirar algumas dúvidas sobre a parte técnica de referenciamento, retificação e todo o procedimento via cartório, o que acontece atrás do balcão, o que é necessário para um registrador aceitar o trabalho e para os técnicos dirimirem todas as dúvidas e quando exigem as notas devolutivas, e aí então você tem que saber o que que o registrador está te pedindo, se está dentro da norma, se é legal, se está dentro da lei. Então, nós estamos aqui novamente para poder dirimir pequenas dúvidas. Estamos à disposição. Eu sou registradora de imóveis no estado do Ceará, já fui registradora no estado de Minas Gerais. Tenho mais de 15 anos de experiência. Hoje eu estou como registradora de imóveis no estado do Ceará. Tenho pós-graduação, sou mestranda. A parceria com a Margarete, essa excelente pessoa, que Mais tem ou a menos. TGR, que é uma empresa direcionada para treinamentos de técnicos, né? Agrimensores, topógrafos e qualquer especialista na área. E diante dessa parceria, nós montamos esse canal, que é a TGR Treinamentos e o Mundo do Cartório, justamente para poder mostrar para esse pessoal, mostrar para os alunos, para os convidados, né, como funciona a parte técnica dentro do registro de imóveis. Também faço assessoria de fora da TGR, junto com a Margarete, mas por fora, né? Eu tenho assessoria e faço uma consultoria caso a pessoa tenha algum problema ou alguma dúvida em relação ao procedimento protocolado via registro de imóveis. Aí a E que palavra é não são sua, dona poucas as Margarete. dúvidas, né? Que não são poucas as dúvidas. Então, pessoal, a gente escolhe o tema de acordo com o que a gente sabe, assim, que são as maiores dúvidas de vocês. E para isso a gente gostaria da colaboração, que vocês enviassem as dúvidas para a gente, que manda no meu WhatsApp ou no da doutora Cristina aí no Instagram, pode enviar as dúvidas. E hoje, para iniciar, eu quero iniciar até não é nem com a própria dúvida, eu quero iniciar com o que terminou um aluno meu falando sobre essa live. Ele mandou as dúvidas dele e ele terminou falando assim: sabe, Margarete, a sensação que eu tenho é que eu estou trabalhando errado porque eu entendo que a estrada deve ser deduzida da área do imóvel, mas a maioria das certificações que vejo, o pessoal não está fazendo assim. Então, fica assim para a gente a dúvida, porque esse desânimo que ele está, eu ando percebendo em muitos profissionais, e a gente não pode deixar que esse desânimo tome conta da gente, porque a gente sabe, está fazendo errado? Está. Cartório dificulta? Sim. O INCRA anda, entre aspas, aprontando com os profissionais? Anda. Ultimamente, sinceramente, eu ando achando que é mais fácil lidar com o cartório do que com o CIGEF, do que com os analistas do CIGEF. É a minha opinião, eu não trabalho com analista do CIGEF. Por quê? Porque eu não certifico. Eu só dou aula e tudo, mas devido ao tanto de casos horrorosos, absurdos, que estão chegando na minha mão, que estão vindo de lá. Então, assim, você se sente desanimado pela falta de igualdade na condução das análises, e o cartorário, quando ele envia uma nota devolutiva, você tem um argumento da lei com ele, você tem um amparo, que é o juiz corregedor. Então, você tem onde reclamar. Quando se trata de CIGEF, você não tem. Então, você fica assim, de pé e mão quebrada. Pede uma coisa de um, pede uma coisa de outro. Não é o mesmo peso e a mesma medida, porque esse peso e a medida deveria estar onde? No manual técnico, que eu acho que lá é o peso e a medida para ser analisado. Então, assim, a gente não pode deixar se desanimar por isso, não. É tocar o barco e fazer a coisa certa, do máximo que a gente puder, para não dar pé para acontecer nada.
E esse mesmo aluno, vamos continuar, continuar com ele aqui, as perguntas, as dúvidas dele são as de todo mundo. Por isso, nós vamos iniciar ela. Preciso fazer uma retificação diária de um imóvel. Ao efetuar o levantamento, foi verificado que a estrada municipal atravessa a propriedade. Ao fazer a retificação diária, o registrador automaticamente deve abrir uma matrícula para cada gleba? Se a resposta for sim, como funciona para os casos onde uma gleba fica abaixo da fração mínima de parcelamento? Vamos lá, doutora, falar sobre isso? Vamos lá. Sim, na realidade, quando existe uma estrada municipal, vicinal, rodovia estadual ou federal, com certeza deve-se ser certificado ou deve ser retificado com uma abertura de matrícula das áreas seccionadas, mesmo que seja uma área inferior ao mínimo. O que vai acontecer é que, às vezes, o registrador aproveita a área menor, como o remanescente não abrindo matrícula nova. Isso aí depende muito, por quê? A fração mínima vai depender, nós temos as nossas regiões, e nem todos os lugares é 3 hectares. Então, tem que ser obedecido, ver se naquele local realmente aquela fração é menor do que aquela região, e também o registrador pode deixar como na matrícula mãe, fazer a secção, abrir a matrícula da área maior e aquela menor continuar na matrícula antiga. Ele pode abrir, né? A lei ampara ele abriu uma nova matrícula Pode, para pode, fração, né? pode. Ele pode ter o risco, com medo, receio, de abrir uma matrícula com uma fração menor e ser penalizado numa eventual venda, né? Ou uma eventual transmissão da propriedade, porque você não pode transmitir, você pode ter o imóvel menor que a fração. Só que você tem algumas regras na transmissão dessa propriedade. Agora, como ele pode também ter receio e deixá-la na matrícula mãe. Pois é, mas ele tem receio, mesmo sabendo que a lei ampara essa fração mínima em função da rodovia ter aberto? Às vezes, sim. Ele vai delimitar lá em averbação, ele vai deixar aquela parte retificada na própria matrícula, ela está delimitada pela descrição, ele pode separar a área maior de uma matrícula nova, e ela ficaria como gleba A, B, C, alguma coisa assim. Existem essas possibilidades. Muito bom. Eu atendo muitos casos aqui que ajudam as pessoas aqui no caso, por exemplo, que o cartório, quando acontece isso, de ter uma rodovia seccionando, aliás, acontece isso sempre. O cartório quer entender que é um desmembramento, só que não é um desmembramento, são abertura de matrículas em função da rodovia. Então, a gente tem que estar explicando, e não existe um amparo na lei que você fala assim, não, não pode. A única coisa, o argumento que nós temos é o Código Civil, que é o código, né, a Constituição que fala que é imóvel público, é um bem público. E se é um bem público, eu não posso certificar no meu nome, nem no seu, nem no de ninguém, é um bem público, pertence ao Estado e tudo. E ainda hoje, muitos profissionais se baseiam, inclusive eu, quando eu vou embasar para alguém que me contrata meu serviço para isso, nos artigos do doutor Eduardo Augusto, porque, queira ou não, ele ainda é uma autoridade muito grande, né? Muito grande mesmo. Yeah. Pena que se afastou, né? Mas não tem um local que você fala assim, olha, não pode certificar, não pode ter um proprietário para essa estrada. Então, mas se na Constituição fala que é um bem público, e se um bem público não pode ser certificado, por que que os cartórios querem que certifica ou querem tratar como um desmembramento que aquela área entre como um terceiro imóvel em nome do proprietário para ficar ali quietinha, para se um dia o Estado reclamar ou o DENIT, aquela área só transferir para o nome do Estado? Será que é uma falta de entendimento da lei que ele tem? Ou será que é. Onde que ele se baseia para questionar isso? Na verdade, você não vai saber responder, porque você não faz isso, né? Não, na realidade, assim, estudando o Eduardo, né? Ele É, fala assim, que há muitos registradores que desmembram essa área, abrindo uma matrícula,
Só que, em especial, obedecendo o princípio da especialidade objetiva. Nós tínhamos um imóvel inteiro e que foi georreferenciado ou retificado, verifica-se a estrada, a rodovia, o que tiver, isso secciona as partes, as glebas, só que e essa área da rodovia que permeia o imóvel é uma área em hectares, é uma área que tem um volume pequeno ou grande, não importa. Então, ele diz que, obedecendo o princípio da especialidade objetiva, que o imóvel, aquela área ainda pertencia ao imóvel, entendem que abre a matrícula, porque aquela área seria do particular, abre a matrícula no nome do particular, do proprietário do imóvel, mas já verbando que, por se tratar de uma rodovia, uma estrada, é uso de bem comum do povo, que é um bem público. Então, ela fica aberta, e isso, a abertura faz com que se certifique, né? Porque você só vai abrir a área certificada, e aí eu venho explicar isso depois. Abre essa matrícula, ela é aberta com a descrição de propriedade do título anterior, daquele proprietário anterior, mas com uma verbação já logo, vamos dizer, aplicando a restrição, dizendo que aquela área é totalmente bem de uso comum do povo. Então, porque não pode, o registrador não pode abrir a matrícula e já colocar no nome do, do Estado, do governo, DENIT, porque ele não tem o título que comprove que aquela área é pública. Mas, como se trata de rodovia, ele abre, ele tem que continuar no princípio, aquela área era daquele proprietário, veio daquele título, daquela matrícula, está sendo aberta uma matrícula nova e logo em seguida ele faz uma verbação que é o uso do bem comum do povo. São alguns posicionamentos que os registradores fazem. Na realidade, é o que você falou, não existe lei que exija que você faça isso. E a Constituição mesmo fala que você não é obrigado a fazer nada do que a lei não permita. O que acontece nessa situação? O proprietário e o técnico, o proprietário não tem como despender valores, gasto, para certificar uma área que não é dele mais. É uma área pública. Para ele abrir a matrícula e dar a certificação para o registrador, ele tem que, além de fazer as duas glebas dele, ou três, o número da gleba dele, teria que também fazer essa certificação do pedaço da rodovia que permeia os seus imóveis, o que gera custo. E isso ele não é obrigado a fazer uma dispensa de um valor que o bem não é dele. Então, pegando o gancho da lei do Código Civil, em que o proprietário não é obrigado a fazer o que a lei não determina, porque não há lei que determine, ele não é obrigado a dispensar valores, gastar numa certificação do imóvel que não é mais dele, que é público, e ele também não tem como fazer, pegar a área toda da rodovia e trazer, porque ele também, aproximadamente, ele não tem quanto é a área da rodovia para ele poder trazer no memorial, o técnico trazer no memorial. Ele vai pegar os pontos onde permeia, onde confronta com o imóvel dele, e aí ele vai achar uma área que aquela área é seccionada em relação à rodovia inteira, à estrada inteira. Então, como é que ele vai certificar um pedaço da estrada, um pedaço da rodovia, sendo que ela é pertencente a um todo? Ela não pode certificar um pedaço da rodovia com uma matrícula, sendo que a rodovia inteira é X quilômetros ou tantos diários. Ela Então, são teria esses várias dois casos. matrículas, né? Sim, e outra, e as matrículas vão sendo abertas em determinados municípios, porque uma rodovia, vamos dizer que seja uma municipal, que vai de um ponto X a um ponto Y só dentro daquele município. Mesmo assim, ninguém é obrigado a fazer nada que a lei não determine, não exija,
e não é a lei que obriga ele a fazer, mesmo que o registrador exija, ele também não pode dispensar custo para que isso saia do bolso dele, sendo que ele prova que aquilo é uso comum, é bem de uso comum do povo. Então, isso é uma questão do próprio técnico ou do proprietário fazer um requerimento e dizer que ele obriga a abrir matrícula, por que que ele quer certificação numa área mesmo usando o princípio da especialidade objetiva, que é nada mais do que você trazer o imóvel e você vir trazendo a especialidade dele, ou seja, ele era X hectares da determinada pessoa, ele foi desmembrado em tantas glebas certificadas, você vai ver que não vai dar as mesmas quantidades, né? Não vai dar a mesma área, e aí vai sobrar a área da rodovia. Então, o registrador que entende assim, eu acredito que essa área teria que ficar dentro da matrícula, não ter necessidade de certificação, dizendo como área de uso de bem de uso comum do povo que veio daquele imóvel. É, é bem público, não tem como, a menos que exista um título em que desapropriou toda a rodovia, inclusive aqueles pedaços que o próprio cartório teria que fornecer. Agora, um argumento assim que o proprietário usa para os técnicos, para os profissionais, é que não foi indenizado. Só que não existe isso, né? De não foi indenizado. Eu sempre falo assim para meus alunos, por que que ele não reclamou então quando a patrola chegou para abrir estrada? Ele vai reclamar agora? Depois de 20, 30 anos, as patrolas chegaram, ele aceitou, se beneficiou, achou bom, abriu o caminho para ele ir para outro lugar. É, Agora, quando vai certificar, aí ele não quer, porque não foi indenizado. E nem vai ser, porque ele já adquiriu o direito de ser usucapi dessa área, nem pertence a ele mais. Né? Então, ele poderia ter entrado com uma desapropriação inversa, pedindo a indenização, mas obedecido os prazos das prescrições. Lá, quando passou a rodovia, ele tinha o direito de entrar com a desapropriação ou pedir indenização, caso não tenha sido desapropriado. Muitas vezes a rodovia está desapropriada no órgão do estado ou do município, existe lá. Se não foi indenizado, ou foi por partes, ou está perdida essa indenização lá, ou realmente não tem nada público, não tem nada de indenização. Aí caberia a cada qual reclamar os seus direitos, porque existe um ditado que o direito não socorre os que dormem. Esperar todo esse tempo, ser beneficiado da situação facilitadora, né, da estrada, da rodovia, e agora, porque tem que certificar, ele não é obrigado a ter o gasto, tudo bem, ele não precisa gastar com o técnico para certificar essa área para o registrador entender e abrir matrícula, não. Esse é um bem público, mas também ele não pode agora reclamar porque tem que medir. Tem, o técnico vai ter que medir aonde confronta os seus imóveis, e essa área realmente vai ser perdida. Ela não é, some da matrícula, ela não some, ela fica na matrícula, mas não precisa abrir nova. Só que tem alguns registradores que entendem que sim, podendo ser argumentado isso para dizer aonde tem lei que prove ou que obrigue ele a abrir matrícula certificada. agora, uma pergunta que eu faço sempre que meus alunos me questionam é o seguinte: tá, e ele não quer o registro, porque tem estrada municipal, é muito confuso, porque as prefeituras são muito relaxadas, né? Elas não têm Sim. nada sobre a estrada, às vezes, muitas delas, né? Aquela desorganização, era uma vicinal que foi pelo uso, acabou sendo municipal, e a prefeitura às vezes se nega a dar uma anuência, mas em compensação ela dá a manutenção da estrada, mas não quer dar, assinar a anuência, né? O que eu acho que a prefeitura está trabalhando contra ela própria, porque ela dá manutenção, ela utiliza da estrada e depois fala que não vai dar anuência. E aí, às vezes tem cartório que fala, não, pode certificar, e a própria prefeitura às vezes fala, não, certifica ela no imóvel, como se fosse sem seccionar. Aí eu sempre pergunto, então tá bem, se o proprietário falar, ó, é meu imóvel, eu quero fechar, eu vou pôr cerca que ninguém passa mais. Então tá certo? É Isso, claro que não está.
Como que eu vou Não. certificar sem seccionar? E amanhã pode ser até uma rodovia federal. Se não seccionou do imóvel, o dono da terra falou: isso aqui está no meu nome, a escritura está aqui, na escritura não consta uma rodovia e eu quero fechar. E aí, quem vai obrigar ele a não fechar? Ele não foi indenizado, não seccionou imóvel nem nada, e não quer considerar um bem público. Então, essas são coisas Sim, que ele não pode fazer, né? E sim, ele só tem que respondendo argumentar junto à prefeitura. justamente. E tem duas perguntas aqui do Cledonir, que disse assim: pode ou deve abrir uma nova matrícula? Ele falou isso no momento nós estávamos falando da fração mínima de parcelamento. Pode ou deve abrir a matrícula? Pode. Eu acho que ele deve, porque vai ficar no ar. O que você acha? Nós Não, estávamos, ele pode deixar na matrícula, mas ele também pode deixar na matrícula mãe. mesmo sendo uma parcela separada, Sim, porque ele às pode vezes seccionar a cada matrícula em parcela glebas. é uma matrícula, né? Aí É, ficou uma. é, o manual do CIGEF, normas técnicas, diz que você certifica, você obrigatoriamente tem que abrir matrícula. Então, Tá, só que tem código de normas que não exige abertura de matrícula. Então, nós temos lei federal, nós temos as nossas leis estaduais, que muitas vezes, para nós, é o nosso direcionamento. Então, entre cartórios, a gente obedece à lei, às normas. Então, a maior parte dos estados diz que deve, só que eu vejo muitos outros também dividindo a matrícula em glebas, ficando na mesma matrícula, tira a parte maior e a parte menor, inferior à fração, fica na matrícula mãe como destaque de gleba, fica uma verbação lá, gleba A, verbação B, remanescente, gleba não. B, não entendi. Não, não fica como um remanescente, não. Esse termo que você usou Não, até não. para mim é novo, destaque de gleba, né? Sim, ele fica lá na matrícula dele e vai ter o remanescente também, né? Ele Aí, se divide, amanhã ele for vender para o vizinho, aí já sim. incorpora. Ou abre matrícula para vender para o Ele, vizinho. se ele unificar a área para outro lado, ou ao vender, aquilo vai ser somado a outra área, né? Não pode e deve, ou deve, não tem problema. Não tem como você falar só deve ou só pode. Isso vai Ah, depender ah, muito do estado que ele está, o código de normas e do registrador, o que ele entende. aí que eu Isso é pego uma situação, isso é uma situação que é subjetiva. Então, fica ao critério do registrador esse tipo de situação. Ele pode tanto abrir, como ele pode deixar como destaque de gleba dentro da própria matrícula antiga. Porque a hora que ele averba o gel, ele vem fazendo em averbações. A hora que ele averba o gel, ele já tem a descrição no gel. Aí ele pode dividir a matrícula em gleba A, gleba B, dentro da matrícula mãe. A maior, ele averbou a gleba e abriu matrícula, informa, e a gleba B, por ser inferior, ele pode deixar na mãe e ainda o remanescente. seria igual como faz com área encravada, né? Não faz parte, mas está ali, né? Vai Desse estar tipo, ali. mas Isso, isso. aí, tem outra pergunta também do Elton. Em um caso que a estrada é particular, secciona o imóvel e é um divisor municipal, como proceder? Mas ela é particular. Ah, deixa eu entender. Ela é uma estrada particular, uma vicinal que vai só ali para pegar um leite, uma coisa, né? Secciona o imóvel e é um divisor municipal, como proceder? Então, ela não Mas é e aí particular, é Elton, do isso nem próprio imóvel. Ela é do próprio imóvel, uma servidão. É uma estrada particular, não é isso que eu entendi? Ela mas ela não pertence à área do é imóvel. imóvel, né? E nem pode ser, e ela é Ela um divisor municipal pela localização, e não por ser uma estrada. somente. Por É, coincidência, é isso que você entende também? Por ela é uma coincidência. servidão. Ela é uma servidão de passagem. Aí, voltando na prefeitura, que eu queria só finalizar. Muitas vezes a prefeitura não tem os atos completos, direcionando quais são as estradas, quais são as medidas, por decretos e tudo mais. A partir do momento que ele não tem a lei ou o decreto, quase sempre é um ato administrativo por decreto que ele institui as estradas e as medidas.
Nesse caso, o próprio proprietário pode exigir o cumprimento da lei através da prefeitura, ou então judicialmente. Porque se ela não tem a lei que determina, ela não pode exigir. Ao passo que se o proprietário, a gente estava falando assim, ele não pode englobar aquela área e fechar aquela área. Vamos dizer assim um exemplo. Você falou, caso ele feche, não tem nada que, não tem norma nenhuma. Tá, a gente pensa assim, caso ele morra, ele tem uma área de 500 hectares que engloba a estrada, e você acha que esses 500 hectares é o bem total que vai para o espólio para ser apurado o imposto do ITCD? Não pode. Então, aquele bem é o bem de uso comum do povo, aquela estrada municipal, que mesmo que a prefeitura não decrete, não tenha legislação, é comum, todo mundo visualiza que é um uso comum de todo mundo, não é para o particular, igual esse caso agora. É uma estrada em que é usada por todo mundo, pela sociedade, mais ou menos, em si, não sei, por todo mundo que use, que necessite dela para ir de um local para outro. Então, ele tem que exigir do município que legisle Legis- sobre isso, né? Então, se não tem, não tem como, mas ele também não pode adjudicar para si, fechar, até porque é como se fosse uma passagem forçada. Quando você tem uma passagem que você limita um imóvel gravado e ele precisa passar ali para ir determinado, para sair e se locomover, a lei do Código Civil autoriza aquilo como passagem forçada, que não é não e não está acoplada na propriedade da pessoa, do imóvel. Então, nós temos que ver que essa, mesmo que a prefeitura não tenha legislado, isso seria, a título do Código Civil, uma passagem forçada. É um local onde todo mundo usa para se locomover. Aí, nesse caso, não faz parte do imóvel, ela secciona. Não faz parte do Não, imóvel. mesmo porque não pode tirar, né? Foi Sim, até não bom pode ter dado fechar. esse exemplo aí da herança aí, foi ótimo esse exemplo, até gostei dele. Porque, por exemplo, a pessoa não secciona o imóvel, faz tudo ali igual o proprietário sempre quer, né? O bem próprio dele. Então, não quero que tire a estrada, o profissional não teve posicionamento firme para falar que ia tirar e acabou. Cuidado. E aí entra para herança. Aí o juiz não vai lá olhar assim, ele está Não. com o gel na mão. Você já pensou, faz uma partilha e alguém deles fica com a parte da estrada e amanhã tem que tirar aí por força da lei quando vai fazer o desmembramento, né? Ele fica com a parte menor. Fica com a parte menor e vai É, criar é, casos com os outros. Vai ter que sim, refazer. é nessa hora que ele vai impugnar. Perfeito. É essa hora que o técnico vai ser chamado, se ainda tiver na responsabilidade dele, para ser apurado e destacado essa área, porque ela não faz parte do conjunto. O que acontece é quando você leva essas matrículas para a Secretaria da Fazenda Estadual, eles também não analisam isso, porque ele só vai analisar o que está escrito na matrícula. Ninguém vai ver mapa, ninguém vai ver satélite, ninguém vai ver isso. Isso é só na hora do registrador. Se o registrador abriu matrícula e aceitou, cabe ao terceiro ou quem comprou também. Cabe ao terceiro fazer uma venda de corpos ou fazer uma venda de mensura, que é a venda da medida, ou seja, quero comprar a propriedade toda, eu quero comprar essa fração desse herdeiro. Não, você está me vendendo a 200 hectares. Ok, então eu vou medir e ver se tem 200 hectares. E aí tem que se descontar a estrada, desvalorizando ou diminuindo o valor do imóvel. Então, cabe a quem realmente tem interesse no imóvel. Hoje, o proprietário, ele não tem interesse de modificar a situação que está hoje. O técnico aceita. A partir do terceiro, quando essa propriedade é transmitida ou causa mortes ou entre vivos, o prejudicado, aquele que está adquirindo, tem a obrigação de verificar aquela situação.
Se tem uma estrada que divide o imóvel, que o proprietário não quis fazer o gel ou deixou desse jeito, ele tem que corrigir, porque aquilo não é o que consta em fato. No local não é aquilo que consta, existe uma estrada. E vamos nos colocar no lugar do herdeiro, por exemplo. Aí aconteceu isso quando fez a divisão ali no papel, quando foi dividir no campo, tinha estrada. Aí, quem que pode ser? Já que o morto que autorizou morreu, né? Tudo bem, ninguém vai falar com ele. Aí um dos filhos que levou o prejuízo falou: não, não vou aceitar. Aí vai ver de quem foi a responsabilidade, a irresponsabilidade de ter certificado. Quem você, como uma das herdeiras, você iria acionar o técnico que fez a certificação ou o cartório que aceitou a estrada dentro do imóvel? Quem, assim, que é a parte maior que vai ser responsabilizado? Todos, todos. O técnico, porque ele tinha que cumprir a lei, ele não pode cumprir a vontade do proprietário. Ele está vendo que a estrada está lá, ele foi em loco, ele viu, ele deveria falar, não, não pode ser feito assim. O registrador, sabendo que tem a estrada, ou não conheço do lugar, mas ele tem que saber que, pelo menos, ele tem que conferir aquele trabalho, pelo menos isso, apesar de que nossas normas dizem que nós não temos que conferir isso. Nós temos que aceitar o trabalho técnico certificado pelo INCRA. Mas as responsabilidades hoje em dia dos registradores têm aumentado muito em muitos estados pela falta desse plus, dessa conferência, que não é, na realidade, essa conferência é para trazer mais segurança para o registro. Você não pode ficar distrito somente no trabalho técnico. Ele é competente, ele está garantindo, ele é responsável, 5 anos, mas o registro que vai ali, a matrícula que você vai descrever, a responsabilidade é do registrador. E a gente tem visto muitos trabalhos errados com matrículas abertas, justamente porque lá na frente o herdeiro, o possível comprador, tem reclamado e a informação está errada no cartório, que é para ser fidedigna, segurança jurídica, correta, o mais correta possível, porque você compra confiando na certidão do imóvel. Então, a responsabilidade é em cadeia. E isso, com esse movimento crescente que está das regularizações fundiárias, de georreferenciamento, e ele tem aumentado demais as responsabilidades dos registradores. Numa situação dessa, você é comprador, você é o herdeiro, você aciona todo mundo para trás. O registrador que não conferiu, ele tem o dever, ele não é que pode. E as normas dizem que eu não tenho obrigação, mas eu vou abrir uma matrícula sem ter o mínimo dos cuidados necessários? Não, eu tenho o Pelo dever de menos pelo olhar no menos CIGEP. conferir. Se ele olhar no CIGEP, ele vê a rodovia, a estrada, seja o que for Na lá. hora que ele vai confirmar o GEL, ele vai ver. Vamos dizer que não seja uma área para ser certificada, uma área menor. Mas ali, algum lugar na matrícula para trás ou na transcrição, vai aparecer alguma coisa. Se for vicinal, ela não vai aparecer. Mas você tem como localizar. O registrador que queira, ele tem como localizar o imóvel. Ele pode não conhecer nada, mas ele tem como localizar o imóvel e saber se existe uma estrada, uma rodovia que secciona ou não. Com Então, qualquer coisa errada, isso, é hora do Google, né? sim, cada vez mais está se primando pela segurança jurídica dos imóveis. Tanto que eu tenho vários colegas têm recebido processo administrativo. Hoje ficamos sabendo no estado da Bahia que tem inúmeros imóveis irregulares, inúmeros títulos que foram dados, né, de grilagem, né? Bahia tem muita grilagem, como teve Mato Grosso também. Então, o registrador também é responsável por isso. Então, nós temos que tomar cuidado e verificar, porque o último da cadeia, o herdeiro ou o comprador,
ele pode acionar todo mundo para trás, inclusive em meios indenizatórios. O que acontece é que, às vezes, assim, a pessoa vê errado, como acontece, por exemplo, no georreferenciamento, dá uma sobreposição, está errado, e a pessoa vai compactuando com aquele erro. Para não pedir o cancelamento, vai compactuando. Mas mais dia, menos dia, a coisa vai, entre aspas, feder. Se ele Sim. certificou o estrado, ele não teve voz ativa para se impor perante o proprietário. Eu ouço muito isso, o proprietário não quer, porque não foi Não indenizado. é, Aí eu brinco, por que que não falou na hora que as não é patroas querer. chegaram? Agora você que vai consertar a situação? Então, assim, Sim, aí faz sem seccionar, mas mais dia, menos dia, a coisa estoura, né? Não a tem conta como. chega. Sim, não tem. Na realidade, é o que você fala. Você viu o início do desmatamento, você viu o início que começou a abrir a rodovia, você sabe se é asfaltada, você tem todo. Não, ninguém constrói uma estrada, uma rodovia em um mês. E sem o Isso vem proprietário vindo e saber. você vem vindo, vem vendo, né? Ela chegando. Então, para onde eu vou buscar? No judiciário. Você só busca seus direitos no judiciário. Olha, estou sendo, tá invadindo o meu imóvel. Ah, eu tenho uma transcrição que não tem metragem. Não importa, a minha cerca era ali, eles estão afastando. Aí vai toda a parte de retificação, toda a parte de levantamento, vai tudo para o judiciário. A indenização, a desapropriação, porque o judiciário vai falar assim: pera lá, vocês estão abrindo a estrada? Vocês estão fazendo? Cadê a lei? E tem, às vezes tem. Só não tem a indenização porque ninguém reclama. Mas a lei tem, que desapropria a faixa do município tal, tantos quilômetros, ou a estrada, né? Só que a indenização não tem, ou às vezes tem no processo e nunca ninguém foi buscar, Não tem porque ninguém reclama, né? Deixa, né? ninguém reclama. E eu vejo muito processo com indenizações paradas, que como já for algumas que têm muito tempo, dinheiro já nem vale mais nada. Se for basear nas indenizações da desapropriação, toda a estrada nunca vai ser seccionada, porque no Brasil, eu acho que as que forem indenizadas pode contar, eu acho que não são 10%, não chega a Sim, 10%. Né? A sim. maioria foi feita a lá Brasil mesmo. Tem uma pergunta do Dorival, que é o seguinte: tem uma área de 5 hectares e o vizinho vendeu 1,5 hectare. Consegue fazer a escritura, mas o desmembramento não consegue porque o módulo fiscal é de 3 hectares. Se pode fazer uma verbação ficando com 6,5, podendo assim ser feita uma só matrícula? Esse 1,5 vai para onde? Se ele está no 5, tirou 1,5? Ele, porque eu entendi, Dorival, vejo 6 meses. Tem uma área de 5 hectares e o vizinho vendeu 5,5, 1,5. É, quem vendeu? Foi o vizinho ou quem tem os 5 hectares? Quem tem Desmembramento não 5? consegue porque o módulo é de 3. Se pode fazer uma verbação ficando com 6,5, podendo assim ser feito umas. Eu acho que dos 5 que ele tem, vai anexar mais 1,5. É isso, Mas Dorival? a verbação só vai conter a soma do 1,5, não vai transmitir essa propriedade para ele, nem altera a matrícula por averbação. Você está adquirindo propriedade, quando você adquire propriedade, o ato é registro. Então, não tem como ele ficar com uma matrícula de 6,5. Ele vai ficar com a de 5 e 1,5 lá na outra matrícula. É isso mesmo, Dorival? Dá um sinal aí. Ele falou que é isso. Não sei se o isso foi para a resposta ou para a minha tradução. Então, aí continuando aquelas dúvidas. Mesmo nos casos onde o proprietário não foi, nós até falamos sobre isso agora, desapropriado ou indenizado, devemos destacar a área das estradas? Sim. Tem. Não é sua, não é do proprietário, é bem público, é o uso do bem, bem comum do uso do povo. Para os municípios que não, nossa, para os municípios que não têm lei que regulamenta sobre a largura das estradas, basta medir a largura existente, o que é recomendado nos casos onde não tem lei específica?
Primeiro, exigir da prefeitura a legislação, seus vereadores. Tem umas normas, mais ou menos, no Estatuto da Terra, se eu não me engano, e no direito administrativo, que são normas gerais. No município, com certeza, deve ter um plano diretor, ou um plano, ou uma lei do plano diretor, ou uma lei de zoneamento, alguma lei que delimita ali as estradas, que descreve. Não que vá ter a lei específica para aquela estrada com aquela medida, mas se tiver no plano diretor, se tiver na lei de zoneamento, no município tem determinadas leis que verificam o, o seu contingente da sua população, verifica a sua expansão urbana, a área urbana, qual que é o limite da área urbana, e ali sim tem as medidas gerais, que podem não estar em lei específica ou decreto específico, que é o ato que o prefeito tem que determinar para aquela determinada estrada. Porque o decreto ele vai especializar as estradas. Deixa eu falar uma dúvida que teve no grupo aqui. Foi sobre aquela que eu te falei da aula da área não edificável, né? Alguém sabe me informar se posso incluir a faixa não edificante de uma rodovia no perímetro total do terreno? Ele faz parte do perímetro total do terreno, essa área, né? Aí alguém disse Ele só assim, não pode construir. pelo que eu entendi, o proprietário quer que ele falou assim: eu posso retirar também, se o proprietário quiser, é porque estou fazendo uma retificação de área em um terreno que foi cortado pela rodovia. O proprietário não quer que eu inclua a faixa não edificante na área total, pois argumenta que a prefeitura iria cobrar IPTU da área não edificante se a mesma fosse computada na área total do imóvel. Olha aqui, ele não quer, ele quer que tire, ele quer perder a área para não pagar o IPTU. Na hora até nem direito, mas igual você pensa assim, ele perde a área, Olha, mas não vamos quer pensar assim, pagar IPTU, é um vamos pensar pensamento assim. pequeno, não é não? Infelizmente, as pessoas acham que, eu não quero, eu perco, mas para não pagar o imposto. Então, vamos lá. Vamos pensar na seguinte hipótese. Hoje, você vê que você vai economizar no imposto, no IPTU, vai abrir mão de uma determinada área, porque a gente fala assim, área não edificante é X metro, mas você tem que pegar toda a extensão da propriedade. No final, é uma área considerável, mas é igual imóvel rural e eu vou pegar o exemplo de imóvel rural para esse mesmo caso. Se houver uma desapropriação em que o governo municipal, estadual, federal necessite desapropriar para tomar para si como bem público, ele vai pagar somente aquele valor que está declarado. Se ele abrir mão só para não pagar IPTU, ele vai receber o que de indenização? Então, e que IPTU bravo é esse, que compensa se abrir mão? Aí eu acho bom que alguém falou assim: avisa para ele que não é o que ele quer, é o que é legal. A área não edificante é uma condição legal do imóvel, igual um APP, servidão de linha de Sim, transmissão, gás e só que etc. continua para o proprietário. Aí alguém falou assim: de onde ele tirou essa premissa de que será cobrado IPTU na faixa não edificante? O imóvel, pelo menos, está no perímetro urbano? Deve Então, estar, assim, né? pelo que eu entendi aqui, Deve ser nessas áreas de expansão, né? eu consigo transferir somente o ITR. Não, não foi isso, não. Essa aqui é outra dúvida. Meus alunos conversam tanto que até eu me perco aqui. Ele falou assim: pode usar para estacionamento, colocar placas, quadros de energia, até quadros de esporte. Lembrando também que a área não edificante pode ser alterada pelo. Isso mesmo, ele falou que pode ser alterada pela municipalidade, por exemplo, às vezes é 15 metros, o município fala agora é 10. E aí, os 5 vai ficar no ar? Porque ele já abriu mão Sim, dele, ele não vai falar, agora o 5 é meu sim, de fica novo. perdido. É Ele do já me deu uma município. Se resposta, bobear, passa para o município.
Foi até a melhor resposta que teve foi essa, porque se a prefeitura fala, não, agora é 10, não é, agora é 5, e aí o Sim. 5 vai ficar voando aí no ar, né? Porque ele A abriu gente mão. sabe que a gente sabe que o governo municipal de 4 em 4 anos é trocado e cada um que chega tem uma ideia. A gente fica na mão da legislação municipal, porque é muito diferente do estado e do governo federal. Existe todo um trâmite mais custoso, um trâmite mais acirrado. O municipal, nós temos ali vereador que muda a lei de acordo com a necessidade. Então, pode ganhar hoje e amanhã perder, e perder muito e não ter vantagem. Justamente, agora eu só acho assim, mano, abrir mão de uma área do imóvel dele, que quando ele for vender vai ficar. Aí, de repente, passa uma estrada, ele não quer que seccione, vai entender, né? Vai entender o ser humano, né? Passa uma Aí estrada, ele ele, não como é quer que que ele vai? seccione. Aí, de repente, abriu Então, uma mão para não pagar IPTU. e abrir mão depois de uma desapropriação, de uma indenização de desapropriação, Então, agora, o né? que eu não concordo é com o profissional que toma esse posicionamento de o proprietário não quer que tire a rodovia. O proprietário não tem que querer. Quem manda no serviço são vocês. O proprietário, ele É, mas manda não na lei. Quem vai fazer o serviço é vocês e vai fazer o que está certo, né? sabe o que é, Margarete? Que muitas vezes o técnico, ele quer muito o serviço, precisa do serviço. E se ele não fizer o que o proprietário quer nessa hora, o proprietário vai passar para outro técnico que vai fazer. Então, é difícil. O que tem que ser feito, então, é a seguinte questão: tome tudo por escrito, que o proprietário declare isso, essa declaração vá para o cartório junto, que o proprietário está declarando que não quer que faça a intersecção, que não quer, o que ele não quer, ele declara que ele não aceita. Faça um documento de declaração para, pelo menos, isentar o técnico amanhã da responsabilidade e para esclarecer o registrador. Porque se o registrador, vendo aquela documentação, ele presta atenção que ali o proprietário está exigindo o que não pode ser feito, o registrador, tendo conhecimento, ele vai fazer devolutivo. E ali eu tenho certeza que o técnico, ciente que é o certo, o proprietário vai ter que aceitar. Porque quando você fala, não, o registrador não está aceitando, e você não vai conseguir averbar, os proprietários que têm um pouco de conhecimento já ficam mais assustados. Porque o registrador tem que cumprir a lei e o técnico não pode ter medo do cumprimento da lei, porque ele também tem que trabalhar na lei. O proprietário tem duas opções: o técnico mostrou o que é legal e o que ele quer fazer que não é o certo. A partir do momento que o registrador nega o serviço, devolve, e o técnico está ciente, legalizado, ele tem que falar para o proprietário: olha, ele não aceitando, a questão vai para o juiz. O juiz não vai E autorizar, né? e aí eu tenho certeza que o proprietário volta atrás. Só que o técnico tem que ser resistente e tem que fazer com que ele mostre a legalidade. Ô, Cris, e no caso desse documento, o sujeito bateu o pé, aí o técnico está, como diz você, para não perder o serviço, né? Ele acaba fazendo. Desculpa, gente. Aí ele faz esse documento, o proprietário assina, falando que está ciente e tal, tudo. Esse documento vai ter algum valor legal? Ou é só um documento para entregar para o Não, cartório, mas amanhã pode ser derrubado? ele tem um valor legal de, vamos dizer que o técnico só errou aí, tá? Vamos dizer que só nessa situação o técnico aceitou fazer o serviço de acordo com as declarações do proprietário. Aí ele teria a responsabilidade eximida. Aí, não estou te falando assim, que ele fez outros erros também, que é a competência dele. Então, aí ele teria a responsabilidade dele dirimida, diminuída, não ficaria tão pesado, porque legalmente ele está fazendo um negócio errado.
Isso, pois é. Agora, Legalmente é aí errado. essa responsabilidade estende ao registrador se não presta atenção, se faz desse jeito, porque ele tem o dever de verificar. Está na dúvida, o registrador está na dúvida, consulta o corregedor. O corregedor às vezes não entende esse assunto, então consulta outro técnico ou consulta os órgãos. Nós temos vários outros órgãos de consulta que o registrador, para ter consciência e certeza daquilo que está fazendo, para ter segurança, ele pode consultar os conselhos, tudo mais. É, porque assim, Então, a eu acho responsabilidade que vai ser em cadeia. técnico ficar na mão de um proprietário para fazer uma coisa errada é muito é estranho, né? Mas É a talvez mesma coisa que você saber que você está cometendo um crime ciente, que é apropriação indébita e tudo mais. Então, saber que não é legal, uma hora a conta chega, Margarete. Porque também hoje ele pode passar, amanhã pode passar, mas uma hora chega. E se ele quer primar, a gente sempre está falando desde os nossos primeiros bate-papos, se ele quer primar por uma qualidade de trabalho excelente, ele tem que impor as normas. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque tem N técnicos, eu tenho técnicos que fazem levantamento que não assinam, passa para outro. É, nós já vimos isso, técnicos suspensos, que passa para outra pessoa assinar. Nós vimos. aliás, Só está que na moda cada isso. vez mais isso está diminuindo. As pessoas vão começar a cair em contradição. Então, fazer o que é ilegal, muitas vezes, hoje ninguém vai descobrir, mas amanhã vai. Vai, também acho. Não fica, né? O Nada. objetivo do INCRA, o objetivo do governo é afunilar cada vez mais as informações. O cartório, se for uma área certificada, ele no ato ele vai ver. Quando ele for confirmar que ele vê a estrada, ele fala, opa, entendeu? É, e a gente sabe que tem muitos registradores que falam, não, não é para tirar a estrada, não é para tirar a estrada. Nesse caso, o que eu faria, que eu, aliás, eu falo para o pessoal, ó, o registrador falou assim que não é para tirar a estrada municipal nem nada. O que eu falo para meus alunos? Então, Dá por certifica com ele e escrito. aguarda a nota devolutiva dele, mandando você voltar com a estrada. Eu sempre falo isso, não, Né? certifica sem e aguarda a nota devolutiva, porque esse negócio de falar que ele não quer, ele falou de boca. Amanhã cai Então, nesse mas jeito, o vai por jornalista vê que escrito. infeccionou a Sim, estrada. O jornalista vai em cima do técnico por causa disso. sim. Ah, mas o técnico, o analista deixou passar um. Tá, a gente deixou, mas um em 10, um deixa passar. Mas está errado. Então, isso eu já falei para um aluno meu. Então, faz o que o cartório, o que é o certo, e deixa o cartório te mandar a nota devolutiva. Aí, Devolutiva. quando você É, chamar faça o certo. porque na devolutiva ele tem que É, falar por que ele não quer que seccione o imóvel. Né? Agora, sim, ele tem que faz isso. explicar. E aí você vai pedir o cancelamento no INCRA, o INCRA vai ver que você fez o certo, que o cartório está te pedindo para fazer a coisa errada. Se o analista for analista sistemático, ele não vai fazer isso, ele não vai cancelar. Não vai. Se Então, assim, for, é, se for um analista conhecedor, né, que seja íntegro, né, que a gente sabe que o INCRA agora tá com um órgão muito político. Se for um analista íntegro, conhecedor do assunto, ele não vai aceitar. também acho, ele não vai aceitar. Então, o melhor jeito é isso, gente. O cartório mandou fazer uma coisa, vocês viram que está errado, vocês viram que está errado, faz a coisa certa e espera a devolutiva dele. O Ítalo falou assim, a cada uma e riu. Acho que ele estava falando da hora que eu falei que o cara não queria que tirar para pagar o que ele tirasse para não pagar o IPTU. Oi, Ítalo, tudo bem, né? Andréia disse o seguinte: também no cálculo do índice de aproveitamento do terreno, que é computado sobre a área total do terreno, ele perde potencial construtivo. Realmente, ele também estava falando no caso da área não edificante, que a pessoa não quer tirar, né? Sim, Quer que tire, aliás. O Jonas disse boa noite, voltando sobre as estradas, mas se não tiver delimitado em algum documento no município sobre a faixa, qual é a faixa que devo seguir? É o corpo da estrada, né? É o corpo dela ali, a sim. área Está. de rolagem, né? Que fala? É Rolagem. o corpo da estrada, Rolagem. é rolagem, É né? pista de rolagem. Deixa eu ver quem mais. Manda as dúvidas aí, pessoal. É o momento, né? E aí já aproveita e vão dando sugestão aí para o próximo, viu?
A gente Pois vai não. pelas conversas de vocês aí, que a gente vai vendo as dúvidas. E, Abre o ô Cris, microfone então do vamos. senhor. A pista de rodagem, o Genilson falou. Falem mais sobre essa pista de rodagem. Tá, seu Cleudonir quer falar. Abre Ah, para fala ele, aí, por favor. depois a gente volta no Genilson. Seu Eu não estou microfone deve ouvindo, estar tá? baixo, seu Claudemir. Aumente um pouquinho, por favor. Eu não estou ouvindo, não, o que você está falando. Não, não, não ouço. Tá aberto? Verifica seu microfone. Fechou? Abriu. O microfone deve estar com volume baixo. Não É, está saindo o som, seu Claudemir. não É, sai. também não estou ouvindo, não. Escreve. Põe no chat, por favor. É, ou então, Aí você pede. lê aí, Margarete. Tá. É, só antes de responder aqui do Genilson sobre essa faixa, essa pista, né, de rodagem, nós fizemos eu montei um gel com uma pessoa aqui do interior de Goiás, de Mara Rosa, e ele pegou pela cerca. Eu falei assim, não pega pela cerca, pega a faixa de domínio. É 40 metros, ele pega, ele falou, não, mas a cerca quem fez foi o DENIT. Então, vou pegar pela cerca, porque o DENIT fez. Eu falei, mas a cerca não é limite de Como assim? rodovia. Porque Não, a cerca, o proprietário pode ir lá e mudar. Eu falei, não é limite. Limite é os 40 metros, ou 30, ou 20, seja o que for, da no faixa de domínio. centro. Aí ele bateu o pé e fez pela cerca. A hora que o DENIT foi conferir, tinha lugar que tinha diferença de meio metro, o DENIT pediu o cancelamento, pediu que era para fazer de acordo com a faixa de domínio. Aí ele falou assim: não, eu vou fazer, mas eu vou falar para o DENIT, que eu marquei pela cerca, porque a cerca foi feita por eles. Mas eu estou falando isso só porque se muita gente pergunta, eu faço o levantamento pela cerca ou pela faixa de domínio? É pela faixa de domínio, Não, porque a pela cerca faixa pode. de domínio do centro da pista para cada lado. Então, assim, não façam pela cerca, gente. A Porque a cerca cerca, anda, a cerca é móvel. a cerca anda, realmente. A cerca, para onde que ela quer ir, ela vai, né? Um dia ela Os- está no lugar, amanhece em outro lugar. Então, ele perguntou se pode falar leite carroçável ou o Ítalo perguntou, né? Ele está falando sobre a faixa de. Cadê aquela? Do Genilson. Onde Tem que mais está duas aqui? pessoas de mão levantada. Ele pediu a pista de rodagem e o Ítalo perguntou se pode falar também leite carroçável. Leite carroçável que Tem passa carroça, Genilson, né? Mas eu vejo as muita estradas de gente terra, falando leite carroçável, eu vejo muita gente falando. as estradas de terra. É, Genilson está com a mão levantada. então fala aí, Genilson. Boa noite. Olá, boa Estão noite. ouvindo? Sim, Opa! Estamos sim. Sobre essa estrada cortando a propriedade, na minha região aqui, a malha fundiária inicial do INCRA, nessas estradas vicinais, era de 30 metros. Só que o poder público ele não consegue cuidar dessas margens e o proprietário acaba avançando a cerca, e esses 30 metros, a realidade de hoje, é que está na casa dos 8, 10 metros. E os memoriais que foram registrados as matrículas, não consta a estrada no meio. Ela consta como confrontante na cabeceira do lote. A minha dúvida é a seguinte: eu considero a realidade atual do imóvel, coloco essa estrada com 12 metros, colho o eixo da via e projeto esses pontos. E essa perca de área, no caso, se eu considerar os 30 metros, causa todo um transtorno, porque o proprietário vai ter menos área, ele às vezes passa de 5%. Eu tenho que estar pegando a assinatura dos confrontantes, tudo por causa de uma realidade que já não é mais aplicável, porque 30 metros no passado, hoje caiu para 9. Tem travessão de linha mesmo aqui na minha região, que está com 6 metros de uma cerca na outra. Aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E os 30 metros, ele está no documento da prefeitura. a lei. É estadual. Na malha fundiária, sim. Na malha fundiária, sim. Só que por Estadual. questões de topografia, relevo, às vezes não passa na cabeceira do lote onde era previsto. Corta a propriedade ao meio.
sim. Como registrador, eu obedeceria o que determina a malha, Eu também. mesmo Como não sendo no local fático a situação que você enxerga. Porque numa confrontação, a anuência, ela não vai ser aceita, porque vai dar como invasão de domínio. É como se você estivesse sobrepondo área que não é do proprietário. Eu sei que às vezes no local não é praxe mais, você não consegue nem chegar nos 30, que é o que você está falando no início do lote, mas deve ser obedecido o que está na lei, na malha viária, malha fundiária, que é o seu caso. porque o que Então, aí consta o curioso nesses casos, o curioso, já peguei dois casos nesse sentido, que o confrontante, a parte superior, a parte norte do lote, seria confrontante esses 30 metros. Por questões topográficas, a estrada cortou a propriedade dele ao meio. O vizinho, muito esperto, avançou esses 30 metros para cima da propriedade dele, onde seria a malha fundiária, e o proprietário perdeu aqui embaixo, de novo, no meio do lote, mais 30 metros. E aí está perdendo duas vezes. Então, assim, é uma situação Mas, bastante complexa, mas as duas, porque uma mas matrícula as duas, original de 96. pode falar. Aí o proprietário que tinha uma matrícula inicial de 100 hectares está com 94, 92, transformando em remuneração, em capital, e está perdendo 100, 200 mil reais. Eu entendi. A sua área certificando e a área do vizinho está certificada porque ele deslocou a cerca dele. Ele invadiu o proprietário de cá. A área de lá está certificada? Porque aí você pode impugnar o trabalho técnico da pessoa que invadiu. Aí o mérito não está nem se impugnar a certificação, está no uso mesmo. Esse proprietário está usando um hectare e meio, 2 hectares aí de longa data, entendeu? Então, mas se Mais a você tem questão a do uso. documentação, você tem a documentação para comprovar que ele está invadindo no uso, nós temos justiça para isso, poder judiciário. Tá, mas essa É propriedade invasão é de quem? Esse trecho é de quem? Se a parte, da, se seria a malha fundiária e por questões topográficas a malha deslocou para o meio do lote. De quem seria essa questões quando diz, propriedade? topográficas ou por diz a questão. malha fundiária. Essas áreas A são malha de quem? fundiária, não, não, por exemplo, Você hoje está em que seria estado? DR, Rondônia. Onde você está? Rondônia, região norte. Rondônia. Entendi. Tá. Nós sabemos que nem todo o estado ali tem estrada, né? A malha fundiária é federal ali, ou tem a Isso. estadual. Tem área estadual e municipal também. Os E travessões e as linhas. aonde você está falando é municipal ou estadual? Municipal, municipal. Tá. E o que que determina o município? Ele determina a faixa de domínio municipal é de 15 metros para cada lado, 30 metros. Ele acompanha a malha fundiária do INCRA, quando foi loteada aqui o estado. Aí a Sim, minha dúvida é assim, o confrontante norte de uma propriedade seria a malha fundiária, os 30 metros, certo? Por questões topográficas, passou no meio do lote. Esses entendi. 30 metros, o produtor, no caso, meu cliente, conseguiria uma anuência para poder utilizar, tendo em vista que ele está perdendo lá embaixo, no meio do Tem que lote? provar que o outro. Você tem que provar que foi o de cima invadiu e que passou a malha viária dentro da propriedade dele, porque é uma servidão administrativa. O que ele poderia ter feito, ou pode fazer, é a indenização, em Uhum. decorrência do prejuízo que ele está tendo. Você falou que está tendo uma baixa remuneração porque ele perdeu em valor, do lote, em valor do terreno. Isso é indenizável. O praxe nesses casos é criar realmente duas matrículas do imóvel, seccionar ele por ele estar cortado a estrada. Sim. Bom, ó, não Também é conheço o uma outra Código de situação Normas de bastante Rondônia. complexa. Não conheço o Código de Normas de Rondônia e sei que Rondônia, com essa malha viária, essa malha fundiária ou malha viária que a gente chama, é extremamente recente, porque antes era Tem tudo quatro estrada de décadas. terra, né? Tem pouco Uhum. tempo essas estradas, né? O, Porque a gente pega uma propriedade de 100 hectares, que é o padrão aqui da região,
E a estrada secciona e gera duas parcelas, duas matrículas, e Perfeito. o proprietário Duas fica perdido matrículas. nessa situação. Perfeito, é assim mesmo. Gera duas matrículas. O próprio Não, INCRA já traz para você certificado em duas glebas. Vai ser aberto duas matrículas. E aí, realmente, agora, toda área que se perde, que há um prejuízo em pecúnia, isso é indenizável. Ou o órgão estatal desapropria, indenizando, ou ele passa por cima e ele é passível de indenização. entendi. Se houve É, um prejuízo, cortou a malha no meio da propriedade, quanto que perdeu? Quanto valor reais? Isso tem que fazer um levantamento, provar e levar ao judiciário. uhum, Às entendi. vezes nem compensa em termos de valores. Esse seria mais uma anuência do próprio órgão, não em termos de indenização, mas autorizando o proprietário a utilizar. Não autoriza, não vai autorizar. Então não tem Até essa isso não é possibilidade. anuência, seria uma autorização, uma permissão, não é anuência nesse caso. O Uhum, órgão estatal teria que autorizar ou permissionar para poder saber se ele vai utilizar, no que ele vai utilizar, poderia dar essa permissão, mas não é anuência nesse caso, não. Ele tem que realmente ter autorização, inclusive porque era a área dele, né? uhum. Não, maravilha, Maria. Obrigado pelas informações. Acho que eu A consegui, minha não sei se eu não participação. precisei te ajudar, continue dando as dúvidas que a gente vai respondendo no decorrer dos dias. Perfeito. Porque o Talvez caso mais é bem colegas tenham dúvida específico. aqui na live e a gente Não, vai, fica vai procurar. tranquilo, Pode tá mandar para a certo. gente no canal do YouTube, pode mandar outros. A gente vai tirando todas as dúvidas que a gente puder ajudar. Essa é mais para a Margarete, no caso. Esse levantamento é o eixo da via E e projeta o ponto em offset, né? isso Isso. mesmo. Se não der para pegar pela margem, né, da Isso. rodovia para ter ponto P, aí você vai ter que fazer offset e usar ponto V. Maravilha. Na lateral do lote, é interessante colocar um marco físico, Tem tipo que M, colocar. Onde no ele, alinhamento da cerca? onde ele encontra ali com o perímetro, né? Você tem que implantar um Isso, marco. exatamente. No caso, seriam quatro marcos. Você está falando Quatro onde ele marcos, perfeito. E aí o é, meio ali, o eixo. e no meio você pega o ponto Isso P mesmo, que é o e faz o offset. perfeito. Não, maravilha, é isso aí. Isso aí, né? Então tá, Genilson, então Isso, do leito perfeito. da pista de rodagem é isso, é onde o carro passa, né? E Aham. o Cleidonir mandou, não conseguiu arrumar seu som, não, Cleidonir? Temos uma situação, a prefeitura definiu por plano diretor que as rodovias dentro do perímetro municipal e que ligam o outro município passou a ter 18 metros. Poderia abrir duas matrículas novas e deixar a área da rodovia como área remanescente? Até falamos isso no começo. Fala aí, Cris. Sim, pode. Desde que você tenha como delimitar o decreto da prefeitura ou o plano diretor deve ser lei. Como você delimite o ponto do teu imóvel, o começo do imóvel até o outro ponto do imóvel que faz a confrontação, você delimite ela e dê a quantidade de metros ou hectares, não sei, para que fique como remanescente ou fique uma gleba destacada. Porque se aquela área fazia parte da propriedade do teu cliente, do proprietário, aí sim ela tem que continuar constando na matrícula. Então, o correto Porque é ele deixar foi, essas em áreas de termos, ele foi rodovia. desapropriado. Entendeu? Então, o correto seria deixar essas áreas de rodovia como remanescente da matrícula. Aí faz Sim, o ela é memorial. gleba destacada, ela não é remanescente, ela também pode ser remanescente, mas ela é gleba destacada dizendo que é para obedecer o princípio da especialidade objetiva, mas que é a área totalmente utilizada como bem de uso comum do povo. É um bem público. Ela tem que estar, mesmo esses registradores que abrem a matrícula, ele tem que escrever que aquela área não é do proprietário, senão o proprietário vai ter mais um imóvel. E esse imóvel é público, é um bem público. Tem que constar essa informação. Eu só não posso pular a área do João direto para o Estado.
para o município. Eu não tenho título de transmissão, não foi desapropriado, não foi vendido, não foi doado. Eu não posso pular de um João para o estado ou para o município. Então, eu tenho que passar o João novamente, é a nova matrícula, porque é isso é o que os registradores fazem, que não é o correto, mas é aceitável. Ele passa aquela área, continua proprietário anterior, João, mas ele avera a informação que toda aquela área descrita é bem de uso comum do povo. Toda a área é utilizada como bem comum de uso comum do povo, bem público de uso comum do povo. É um Muito bom. bem público. E esse bem está descrito no Código Civil. André diz que às vezes a própria prefeitura ou lotear não respeita as faixas de domínio registraram no loteamento. Com certeza, né? Que a Sim. prefeitura é só para o lado da gente, E né? aí cabe ao registrador olhar o projeto do loteamento. Cabe ao registrador verificar quais são as leis municipais, qual é a faixa que está obedecendo, que a prefeitura invadiu ou não. É aí, nesse momento que o registrador recebe o projeto de loteamento que ele tem que verificar ponto a ponto. Inclusive, o loteamento é um dos únicos trabalhos em que o registrador responde, inclusive criminalmente. Então, quando se trata de loteamento, a verificação é muito mais penosa. E quem E que ele assim, funciona como responder? fiscal. A prefeitura, muitas vezes, autoriza, uma determinada metragem. O loteador, a pessoa que passou com a máquina, não está medindo, não está lá medindo. Então, tem que verificar no projeto se está obedecendo, e vamos dizer assim, o registrador tem que sair do cartório para ir verificar e medir a faixa? Não, mas se tudo tiver ok, e lá no imóvel, lá no loteamento, houve invasão, aqueles proprietários, aquele que foi prejudicado, que tem que fazer a reclamação. Tem muito direito, né? Mas a gente nem vai atrás, né? Principalmente os proprietários, né? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma sugestão para a próxima live? Não deixa só a gente quebrando a cabeça, não, gente. Manda as dúvidas, os, O as que quiser, sugestões de estamos à vocês, disposição. viu? Mande sugestões de vocês. Depois eu quero fazer uma live com a doutora para a gente falar como que vocês vão chegar no cartório com respeito, para ser respeitado, para entregar um serviço e o cartorário falar, como dizer, opa, esse aqui não precisa nem de conferir. Na chegada eu já vi que está certo. Viu? Vamos fazer esse passo a passo aí uma hora. É, Uma sugestão também, que eu não sei se vocês querem, é sobre cobrança de emolumentos, que tem muita dúvida sobre isso, sobre assinatura digital, sobre essa lei de proteção de dados. Então, acho, não sei o que vocês acham desses temas, mas sobre cobrança de emolumentos, eu tenho muitas dúvidas que chegam para mim a respeito disso. cobrança, Margarete, é um pouco mais minucioso, né? Cada estado tem a sua tabela e cada um tem uma forma de cobrar. Dentre nós, no mesmo estado, há diferentes formas de cobrar baseado no manual que nós temos. Então, falar que todos os cartórios cobram igualzinho, não. Mas o que você tem que ver é se todos aqueles valores que estão sendo cobrados, seus códigos, estão previstos para aquele caso no Código de Normas. Inclusive, nós já tivemos lá Todo estado que já foi falado, a diferença do Paraná, por exemplo, que é um absurdo, tem, a cobrança do Paraná, com da Bahia, que já não é. Então, todo estado, nos seus sites governamentais, todos os TJs, TJ Estado, TJ, aqui é CE, TJSP, todos os estados, com TJ no início e a sigla do estado, .jus.br, tem um ícone de um link que tem lá, extrajudicial ou corregedoria, porque você tem a parte judicial e a parte extra dentro do mesmo site do TJ. Ali você vai pegar o extrajudicial.
Código de normas, tabela de emolumentos de todos os estados estão disponíveis, é o portal da transparência. Todos têm ali. Então, a dificuldade de saber se está cobrando certo ou não, você vai olhar os seus códigos. Às vezes, um cartório cobra um código duas vezes, você tem que verificar. Nunca você vai chegar no montante comum. Não vai falar assim, não, é assim, não. Você chega no cartório, mas eu também cobro uma firma, um reconhecimento de firma. Eu também cobro uma autenticação. Então, sempre vai ter uma diferença de cobrança, mas não gritante em atos de valores grandes. Isso É, nem pode, porque se tiver, tem tem cidade reclamação. bem apimentado, né? E aí que a gente vê aí. Tem. O Robson deu a sugestão sobre proteção, fazer uma live sobre proteção de dados no georreferenciamento. Robson, o que seria? Seria alguém ir lá no CIGEF, pegar a sua planilha e não ir a campo nem nada e usar ela no gel? Seria isso? O Para Celso disse que proteger os dados do seu cliente. Hum. O Celso diz que quando retorna o mapa memorial do INCRA, ninguém confere os arredondamentos das distâncias, altitudes. Aí o cartório dá uma nota devolutiva grande, parece que o técnico espera que o cartório seja o boy que verifica o trabalho dele. O Robson está falando de proteção de dados dos clientes. E sobre o que o Celso diz, viu? Que é Ele quando está retorna comentando. o INCRA. Sim, das notas devolutivas grandes, né? É porque às vezes tem muito técnico que joga o trabalho no cartório e deixa o registrador se virar, corrigir e trazer pronto para ele. A Renata perguntou, quando uma estrada, tem muito, essa dúvida da Renata, sempre eu vejo ela muito. Quando uma estrada que não é municipal, mas é acesso para outras fazendas, precisa de estar na planta certificada pelo INCRA, a estrada não é descrita na matrícula. Não, é acesso, não é? As vicinais. Dá para acesso para outras fazendas, né? Ela já virou um É, bem público, estrada está dando acesso, não virou, não? Não, é Ou não? servidão de passagem, né? é Ela não tem servidão, saída, é. tá? Só servidão. Só Mas ela se dá ela acesso, começar a não é levar para a servidão. igreja, para a escola, para o hospital, e ela é bem público, né? Sim, mas se ela der acesso, é uma vicinal, dá acesso a outra, ela é uma servidão de passagem e esse imóvel é do proprietário. Essa área é do proprietário. Fabrício, diga aí. Quem Cadê o Fabrício? levantou a mão? Levantou, cadê o Fabrício? Sumiu? Ele mandou Ah, no Zap. Deixa eu ver aqui. Mandou aqui, deixa eu ver aqui o que ele mandou. Espera um instantinho. No imóvel seccionado por estrado, o registrador pode deixar as duas glebas com a mesma matrícula, sem abrir uma matrícula nova para cada gleba? se for certificada, não. Uma das áreas ele tem que abrir, uma gleba ele tem que abrir matrícula. A outra pode ficar com a matrícula original, né? Pode. É complicado, né, Fabrício? Cada dia um leão para matar. Nossa, cada dia vem um problema. O que a gente Pessoal, falou antes ele pode cada abrir imóvel, o que são as exceções que nós falamos? A área da estrada, que pode permanecer na matrícula, ali com uma verbação descrita qual que é aquela área, e não das duas obedecer a matrículas, no exigência. caso, Oi? porque ele seccionou. Aí ele ia para as duas matrículas ou escolheria uma delas? Não, o que nós falamos, as exceções que ficam na mesma matrícula. A área da estrada, ela poderia permanecer aí e não abrir matrícula nova, só da área da estrada. Pode destacar uma gleba e permanecer ela na matrícula, outra gleba aqui. Só que se as duas forem certificadas com área maior que a fração, interessante, e é obrigatório abrir matrícula. O que fica na matrícula mãe? A área da estrada e o remanescente. E a exceção, se fosse uma fração menor. Aí ficaria na matrícula, né?
sim. Agora, certificou área maior que fração, abre matrícula. Aí ele falou ali que está O próprio respondido. CIGEF no manual fala isso. As exceções são área da estrada ou área menor de fração. Doutora, caminhando já para o final, para a despedida, né? Vamos estudar o Vamos, próximo assunto aí. Espero a colaboração, vamos. principalmente dos meus alunos, que eles conversam tanto no grupo, tem hora que eu entro e falo, meu Deus, tem hora que vira uma enciclopédia ali, viu? Eu tenho um Podem aluno que mandando as chama dúvidas. Leonardo, e o Leonardo ele é o rei das leis, ele sabe tudo na ponta da língua. Ele Que faz, isso aí é a bom. lei tal, provimento tal, não sei o que tal e tal. Aí quando eu vejo que o Leonardo respondeu, eu falo, bom, agora ele padrou na lei, não tem problema não. Deixa passar. O Leonardo te responde, né? Isso é bom. As pessoas têm que saber um pouquinho, pelo menos, da legislação que trabalha ali, Provimento, as né? leis, a lei dos imóveis. É, Sim, ainda não pelo menos pegou essa aquelas. figura que deu o provimento, né? E o provimento é o que rege, porque ele é o soberano à lei, né? Para o Sim, cartório, ele vai obedecer o no provimento. cartório, sim. Sim. Primeiro, É, nós temos uma escala inversa. Ela começa com o provimento, as leis são acima. é igual o CAR, o município, depois o estado, por último a lei nacional, né? Mas não vai afunilando, vai abrindo, né? Sim, É a pirâmide. Doutor, então inversa. agradeço demais mais Muito uma vez, obrigada. agradeço a presença de todos vocês. A live vai para o YouTube. Quem quiser reprisar ou indicar ou mandar o link para alguém assistir, curtam, manda a presença, curtam para ajudar a gente a crescer o canal. Mande suas dúvidas lá, a gente vai responder todas. Igual no meu YouTube, lá não ficam perguntas sem resposta, eu respondo tudo. Viu? É o mesmo sistema. Então, todas serão respondidas. E ajude a gente a crescer o canal. O Ítalo estava sumido ali, o Sim. Ítalo Zago, Jonas, Dorival, todos vocês, agradecemos demais, Fabrício, Bruno e doutora, suas despedidas. Obrigada a todos pela participação. Podem mandar dúvidas, podem mandar tanto no nosso canal quanto nos nossos Instagram, ou para Margarete, o WhatsApp é repassado. Podem pedir informações, não fiquem acanhados, nós estamos aqui para ajudar e todo mundo estudar junto. Sempre tem uma solução, né? Nada fica sem solucionado. E aí, com isso, a gente se coloca a inteiro dispor. Muito agradecido, curtam o nosso canal, encaminhem para que a gente possa crescer, e aí nós vamos cada vez mais aumentar o nosso leque de informações e disposições para todos que estão acompanhando a gente. Gente, antes de desligar, só um minutinho. A doutora atende da consultoria na área da legislação, de cartório, tudo isso, se estiver com alguma nota devolutiva enrolada, o que vocês quiserem, problema de estudo de matrícula e tal. E eu já dou consultoria na área de georreferenciamento, cancelamento, sobreposição, isso tudo aí, desmembramento, remembramento. Então, nós temos nossa consultoria, cada uma na sua e as duas ao dispor de vocês. Um abraço para todo mundo e até na próxima Obrigada, quarta-feira, boa noite. se ele quer. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite.